Fala pessoinhas, tudo bem? Tudo certo? Vamos para mais uma aula, vamos falar aí sobre as sub-regiões do Nordeste, tá? Quando se fala de Nordeste, a gente sempre lembra do aspecto aí do semiárido, de uma região do Brasil que é pobre, que tem pouco desenvolvimento. Então, é importante quebrar esse estereótipo de que o Nordeste é só o sertão, é só aquela região seca, né? A região Nordeste é a região que conta com o maior número de unidades federativas, um total aí de 9 unidades federativas, né? Quais seriam essas unidades federativas? A gente pode citar aí Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe como as unidades federativas aí que compõem a região Nordeste. Essas unidades federativas elas estão distribuídas em 4 sub-regiões, tá? Então a gente pode classificar aí o Nordeste em 4 espaços pré-definidos, que são a região litorânea, tá? Que seria aí o que nós chamamos de zona da mata, tá? Depois da zona da mata nós vamos para o agreste, para o sertão e para o meio norte, tá? Então essas sub-regiões aí do Nordeste, elas apresentam características específicas, tá? Sendo a primeira delas o que nós chamamos aí de zona da mata. Mas antes da gente focar aí nessa sub-região, a gente tem que entender que o Nordeste ele apresenta um quadro natural marcado pela heterogeneidade. O que eu quero dizer com isso? Mais a oeste eu tenho floresta amazônica, mais do litoral eu tenho uma porção de mata atlântica, vegetação litorânea, tenho o sertão nordestino, eu tenho um pouco de cerrado, né? Então eu tenho ali uma dinâmica natural muito grande aí dentro da região Nordeste. Apresenta-se também ali uma região com uma heterogeneidade de clima bem significativa, ou seja, apresenta também climas diferentes de acordo com a localização geográfica de cada região, tá? A combinação desses elementos aí dentro do Nordeste, que leva em consideração o clima, o relevo, a vegetação, até mesmo a altitude, dá aí a cada região características pré-definidas e características específicas que fazem com que nós consigamos, né, compreender aí cada uma das 4 sub-regiões como uma sub-região específica, tá? Então, para que a gente possa compreender melhor essas sub-regiões nordestinas, é preciso que nós compreendamos também como ocorre a configuração do clima, como ocorre a configuração da vegetação e como ocorre a configuração até mesmo geológica da distribuição do relevo nesta região do Nordeste. Tá? O Nordeste ele apresenta 3 tipos de climas. O tropical, que tem a sua variante continental mais oeste e a sua variante litorânea mais próxima do litoral. E obviamente que nós vamos ter como o continental sendo mais seco e também o litorâneo sendo mais úmido, porque sofre a influência da umidade que vem do próprio oceano. Tá? Temos também um extremamente seco, que é o semiárido nordestino, que dá esse estereótipo de uma região seca aí para o Nordeste. E temos também o equatorial úmido, ainda mais para o oeste, ali próximo à região norte, à região amazônica, né? Então, dependendo da localização geográfica, você vai ter ali climas que podem ser mais secos, climas que podem ser mais úmidos, mais quentes, mais amenos. Então, essas características climáticas elas interferem diretamente na composição da vegetação. Obviamente que regiões que recebem maior quantidade de pluviosidade, maior quantidade de chuva, essas regiões elas vão ter aí um potencial de desenvolvimento da vegetação mais específico de acordo com o índice de pluviosidade. Por exemplo, regiões mais secas, uma vegetação adaptada à ausência de água. Regiões mais úmidas, vegetação adaptada a o maior índice de umidade. A caatinga no sertão nordestino, a Mata Atlântica no litoral e também a própria floresta amazônica lá no meio norte, na porção mais oeste ali do Nordeste, tá? Quais são as formações vegetais que nós vamos encontrar aí dentro da região Nordeste? Nós temos a floresta tropical, tá? Mais no leste, a floresta equatorial mais a oeste, nós temos a caatinga centralizada, o cerrado mais em direção ao sul, a mata de cocais mais ao norte e a vegetação
litorânea ali, compondo toda uma faixa litorânea aí da região Nordeste. Então, como vocês podem perceber, a vegetação ela está diretamente ligada às características geográficas presentes em cada local do Nordeste. Você tem desde áreas muito úmidas até regiões extremamente secas e regiões onde você tem um índice normal, diga-se de passagem, ali de chuvas, né? No que se refere ao relevo, o Nordeste ele apresenta uma configuração bastante comum a praticamente todo o território brasileiro. Ele apresenta, então, no que se refere ao relevo, as três formações de relevo comuns a todo o Brasil, que são planaltos, planícies e depressões. Né? Então, quando a gente fala de Nordeste, a gente tem que compreender este aspecto. Tá? Vamos falar então aí sobre a primeira sub-região do Nordeste, que é a Zona da Mata. Vamos começar então de leste para oeste, citando aí quais são as características desta que é a região mais desenvolvida aí do Nordeste. A porção litorânea, conhecida então como Zona da Mata, ela é localizada ali no litoral do Nordeste, apresenta característica de clima tropical. Essa faixa litorânea, então, ela é fortemente influenciada pelas massas de ar ali que vem do Oceano Atlântico. Portanto, com essa configuração, a gente vai ter ali um clima quente, né, por ser uma região tropical, e úmido por estar em contato com a umidade que vem do oceano. Tá? Nós temos ali ao longo do ano pluviosidades que ultrapassam os 1.500 milímetros de chuva ao longo de um ano. Nessa faixa, então, a gente vai encontrar a maior densidade demográfica da região Nordeste. Né? Assim como outras regiões do Brasil, o Nordeste também apresenta maior densidade demográfica, ou seja, maior quantidade de pessoas em sua faixa litorânea. Tá? Essa região, então, para vocês não esquecerem, a gente vai denominar aí como a região mais desenvolvida, com maior índice populacional, denominada então de Zona da Mata. Tá? A Mata Atlântica, que compõe a formação vegetal principal ali desta zona regional, digamos assim, ela é bastante conhecida também como floresta tropical. Essa Mata Atlântica, como provavelmente já deve ser de conhecimento, é uma das formações vegetais mais prejudicadas pela ação humana dentro do nosso país. Estima-se que de Mata Atlântica temos apenas entre 5% e 7% de vegetação, né? Se comparado aos 100% do território ocupado por essa floresta na chegada dos portugueses, a Mata Atlântica inclusive faz parte, né, dos hotspots, né, hot points, né, que são os pontos quentes de vegetação, está dentro da classificação de formações vegetais mais ameaçadas do mundo. Tá? Então essa Mata Atlântica, que é uma floresta tropical, ela está presente nessa sub-região e é formada por árvores aí de grande porte e com grande diversidade de espécies. Inclusive algumas espécies que são presentes na Mata Atlântica são endêmicas dessa localização, ou seja, só existem nessa região. Essa vegetação ela foi muito desmatada, principalmente pela expansão urbana e também para o desenvolvimento da agricultura. No litoral da Zona da Mata, nós vamos encontrar uma outra formação vegetal, que é a vegetação litorânea, formada pelos manguezais e pelas restingas. Os manguezais, como você já deve conhecer, ocorrem em praticamente todo o litoral brasileiro, o Nordeste não é uma exceção, e eles não estão, como eu já mencionei, então, restritos ao Nordeste. Estão em todo o território nacional, correspondem a um ecossistema composto por plantas que se adaptam a ambientes com maior teor de sal, ou seja, são plantas que se adaptam à água salgada, tá? E, claro, essas plantas apresentam o que nós chamamos aí de raízes aéreas, tá? Como a gente pode perceber, essa vegetação ela se distribui ao longo aí de estuários, de baías, de lagunas, entre outras formações. Plantas, então, que se adaptam a um ambiente com maior salinidade. Muitas vezes, como eu já havia mencionado, a gente vai ter a presença de animais também que se adaptam a esses ambientes e que vivem ali no mangue, né? São áreas onde vivem peixes e alguns outros animais
que dependem diretamente dessa formação vegetal, e inclusive servem como fonte de movimentação da economia de alguns locais, né, que vivem da caça e da pesca e coleta de alguns animais ali. Tá? A restinga, ela é uma formação vegetal que se estende aí também por todo o litoral brasileiro, praticamente, né? Ou seja, é aquela vegetação de planície costeira, arenosa. Quando você está chegando na praia, você vê aquela vegetação ali e você pensa, por que não tiram isso daqui? Porque está deixando a praia feia. Essa vegetação ela não é retirada porque ela é protegida por leis ambientais, ou seja, essa vegetação é o que nós chamamos de restinga. E ela tem uma grande importância porque ela serve para impedir a erosão marinha, né? Mas, como muitas vezes essa formação vegetal ela acaba sendo retirada, né? E muitos estabelecimentos que realizam isso acabam sendo multados, bares à beira-mar, né? São multados, hotéis são multados, moradores que constroem casas e acabam retirando essa vegetação podem ser multados, tá? Em muitas cidades, então, as áreas de restinga elas vêm sendo sistematicamente devastadas e, obviamente, que elas compõem ali todo um ecossistema que depende dessa formação vegetal. Tá? Então, a zona da mata, para você compreender, ela é formada ali por essa faixa mais litorânea, tá? Compõe-se de clima tropical úmido, né? Compõe-se de um clima tropical mais continental, mais seco, compõe-se de formações vegetais que vão de Mata Atlântica até a Restinga, os manguezais, tá? Então é a região mais desenvolvida e mais densamente ocupada da região Nordeste, tá? O que tínhamos por enquanto era isso. Eu vou fazer outros vídeos ali falando das outras sub-regiões do Nordeste, tá? Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!